Oi, gente, meu nome é Ana Laura e eu sou aluna de odontologia da UFJF. Eu estou realizando um trabalho cujo tema é Ingresso e atuação do cirurgião dentista no serviço público. O meu grupo escolheu a Daniela para ser entrevistada e falar um pouquinho sobre esse assunto. A Dani é cirurgiã dentista e se formou na Univale em 1996. Atualmente, ela trabalha na Prefeitura de Patinga e no SESI Senat. Tudo bem, Dani? Oi, Ana Laura, tudo bem? Você podia contar para gente como foi a sua trajetória acadêmica e profissional até aqui? Eu gostaria de começar falando que a odontologia sempre foi o que eu sempre quis fazer, e eu amo o que eu faço. E desde pequenininha, quando eu ia ao dentista, eu já gostava, achava tudo lindo. E a minha dentista, aos 8 anos de idade, ela me deu uma caixinha com espelhinho e sonda, e aquilo, a partir dali, eu nunca deixei de pensar que eu queria ser dentista. A vida toda eu pensei em ser dentista e a partir daquele dia, assim, se confirmou. E eu consegui realizar meu sonho. Meu pai queria que eu fizesse medicina, mas eu bati o pé e falei, não, eu quero odontologia e consegui fazer. A gente tem muita dificuldade quando a gente forma, né? Mesmo que seja uma coisa que você quer, que é aquilo mesmo que você quer, é muito difícil começar. E assim que eu me formei na Univale em 96, e assim que eu formei, eu descobri que estava grávida. E durante esse período, então, eu totalmente perdida, né? De que eu vou fazer. E então, meu pai conseguiu, na época, para mim, arrumar um consultório, um horário no consultório em que a dentista estava trabalhando uma outra coisa e eu fiquei lá. Mas, assim, eu tinha muita vergonha, eu era muito nova, né? Me formei com 22 anos e eu não tinha ninguém. Bom, enfim, eu vim para. Assim que eu formei, eu voltei para Ipatinga, né? Que é a cidade, que é a minha cidade, e tive a Marcela. E quando ela completou 2 meses, eu resolvi ir para voltar para Valadares, né, para poder morar com o pai dela. E aí a gente resolveu montar um consultório. O pai ajudou, meu pai me ajudou na época, e a gente montou um consultório. E ele então fez uma parceria estava numa época de eleição, ele fez uma parceria com um candidato, né, a prefeito, e a gente então começou a trabalhar. E foi bom, mas não durou muito tempo, a gente se desentendeu e eu resolvi, então, a gente se separou, eu resolvi voltar para Ipatinga. Cheguei aqui desesperada, não tinha serviço, eu não sabia aonde começar. Então, resolvi ligar para uma amiga que tinha formado comigo, que também era daqui, que já estava trabalhando, e ela, então, me deu o telefone de uma clínica e eu comecei a trabalhar nessa clínica popular. Na época, as clínicas populares eram populares mesmo, né? Assim, bem simples mesmo. E a gente trabalhava com convênio, ganhava pouco, a gente trabalhava por produção. Diferente de hoje, que as clínicas populares são lindíssimas, né? Mas assim, para quem está começando, é interessante você trabalhar numa clínica assim, porque tem muito paciente, né? E eles sabem que ali é uma clínica popular, então a gente aprende muito, a gente aprende a trabalhar, a gente aprende a atender o paciente, porque a gente sai da faculdade realmente, por mais que a gente tenha trabalhado nas clínicas da faculdade, a gente sai com muita dificuldade mesmo, isso é normal, e hoje também não mudou, é assim mesmo, acredito, né, que seja assim mesmo. E então, eu comecei a trabalhar nessa clínica. Com pouco tempo que eu estava lá, eu fiz algumas amizades e fiquei sabendo que aqui em Patinga ia montar uma clínica também popular. E resolvi, enquanto essa clínica estava sendo montada, conversar com o dono da clínica
E, assim, fui com a cara e com a coragem, com muita vontade mesmo de trabalhar e de correr atrás. E ele me deu a oportunidade e lá eu fiquei 5 anos. Durante esses 5 anos que eu trabalhava lá em outras clínicas também, né? Aos pouquinhos eu fui fazendo contatos e consegui trabalhar, e eu trabalhava muito. E aí apareceu um concurso na cidade de Belo Oriente, e eu resolvi então fazer. E foi muito engraçado, porque eu tinha, um dia antes da prova, eu não tinha estudado nada, não tinha experiência nenhuma com relação a isso, né, a fazer prova de concurso, mas fui. E um dia antes eu tinha ido para a confraternização dessa clínica que eu trabalhava e foi muita farra. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã e fui no outro dia às 7 fazer a prova. Fui, eu estava assim, de ressaca, né, por causa da festa e tudo. E fiz a prova e acabei passando. Eram 8 vagas, eu fiquei em 9º lugar. Por sorte a minha, uma pessoa desistiu e eu fui chamada. Foi aí que eu comecei na vida pública. Ô, Dani, fala um pouquinho mais alto, tá bom? E deixa eu te perguntar, quais as vantagens e as desvantagens de atuar no serviço público na sua vivência? Para você, como é que é? Eu não tinha experiência nenhuma de trabalhar no serviço público. E é uma cidade que não era perto da, quer dizer, perto da minha, mas não era a minha cidade. Mas é bom. Lá eu aprendi muito, porque assim, eu saí da faculdade querendo fazer cirurgia, mas não tinha experiência nenhuma em cirurgia. E, e lá eu tive que aprender na marra a fazer cirurgia. Então foi um aprendizado muito bom, né? A gente passa a ter um salário, porque até então, quando você está trabalhando em clínica, você ganha produção, é porcentagem. E lá no serviço público, a gente aprende a trabalhar, além de pegar a mão, continuar pegando mão, porque assim, a gente sempre está aprendendo, a gente passa a ter um salário, então é bom para a gente, né? E para o dentista, ele trabalha 4 horas só. E se ser concursado, né, você tem uma, não deixa de ser uma garantia, né? Eu gosto muito do serviço público, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Então, tem essa questão também. E a desvantagem que eu acho é porque a gente emburrece, vamos dizer assim, porque a gente fica ali fazendo sempre a mesma coisa e a gente não cresce muito, né? E dentro da nossa profissão, a gente está sempre tá tendo sempre que se atualizar, né? Então, assim, o que eu acho vantajoso é você trabalhar no horário particular e o outro você ter uma coisa mais certa. Ou um emprego, né? No caso da prefeitura, um concurso público, ou mesmo uma empresa, como é o caso que eu trabalho hoje. Ô, Dani, e nós sabemos das dificuldades que os profissionais da saúde enfrentam no serviço público, principalmente com relação à estrutura e valorização. Na sua opinião, você acha que ainda é uma carreira que vale a pena pensar? Sim, com certeza. Porque pela questão de você ter um fixo, sabe? E no meu caso, eu já tenho muitos anos, né, de serviço público. É muito legal porque assim, a gente aprende a trabalhar e fazer o melhor com aquilo que você tem ali na hora. Entende? E assim, qualquer lugar que eu trabalhar, eu vou me virar, né? Mesmo com toda a dificuldade, porque a gente aprende, né? E vale muito a pena, sim. Eu acho que a gente precisa de ter uma. Eu estou falando fixo, mas assim, de ter uma forma de ter o seu dinheiro ali mensal. Isso é muito importante. Porque a vida do dentista, né, como profissional liberal, é complicada. Um mês a gente tem dinheiro, no outro a gente não tem. E a gente precisa de ter, né, essa segurança. Então, eu acho que vale muito a pena, sim.
Ô, Dani, eu queria saber quais atendimentos são mais comuns. Qual é a sua maior demanda no seu local de trabalho? Como que funciona? Na prefeitura, são pessoas carentes, né? O serviço público, o SUS, é para todo mundo, mas a maioria das pessoas que a gente atende são pessoas carentes. E como você mesmo falou, né? O serviço público, como tem uma dificuldade com relação a equipamentos e materiais, e tem muita demanda, a maioria dos nossos atendimentos é para resolver a situação da pessoa ali naquele momento. Então, a gente faz muito tratamento de dor, solucionar a dor e a urgência da pessoa naquele momento. Mas também existe, né? Quando eu entrei no serviço público, não, mas agora, atualmente, existe também os serviços de alta complexidade, né? Então, existe, além da gente fazer extrações, alívio de dor, né? As pulpectomias, faz restaurações, né? A prevenção é muito importante e a gente deve sempre, e o serviço público está muito voltado para a questão da prevenção, né? A gente trabalhar com as crianças, então a gente atende desde criancinha, desde as grávidas, né, até os mais velhos. Então, a gente faz serviço de prótese, a gente faz a prevenção das crianças, a gente faz acompanhamento das gestantes, porque existem muitos programas hoje, né, no serviço público. Então, o meu trabalho é esse. E você considera o seu salário compatível com essa demanda, Dani? Já foi melhor. Como eu já tenho tempo no serviço público, né, eu já tenho promoção, né, eu já evoluí dentro do meu trabalho, dentro do meu concurso. Então, eu já tenho, assim, melhora no salário. Para quem está começando hoje, eu acho que está um pouco defasado, mas ainda assim vale a pena. Ô, Dani, você já até falou disso com a gente, mas na sua opinião, é possível conciliar o serviço público e um consultório particular? Com certeza, esse para mim é o ideal. Mesmo que não seja o serviço público, né? Mas se você puder ter um trabalho igual a outra empresa que eu trabalho, que você citou no início, o SESC Senat. É uma empresa privada, né? É o Sistema S, e dentro da nossa área de odontologia, o emprego é muito difícil, não é fácil, e o recurso que a gente tem é trabalhar no serviço público, mas vale muito a pena, sim. E quantos concursos você prestou ao todo? Quantos você foi aprovada? Como que funcionou aí sua vida no... Contando com o SESC Senat, que não é público, mas que foi um processo seletivo que eu tive que me submeter, né, para entrar lá, eu fiz 4 concursos. Em todos os 4 eu fui aprovada, mas somente em um deles eu fiquei dentro das vagas. Mas mesmo assim eu consegui entrar. E assim, eu sou muito feliz no meu trabalho. Não tenho nada para reclamar, não. E qual conselho você daria para quem tem interesse em seguir nessa área de concurso, essa área de serviço público? Tá sempre atenta, né, aos editais, porque todo dia surge edital, e estudar. É isso aí, tem que estudar. Tanto para seguir carreira, né, no serviço público, para concurso, quanto para a vida de odontologia, né? Eu vivo estudando. Agora eu estou fazendo mestrado, e porque eu quero também, né? Eu quero ampliar meu horizonte no sentido de partir para a docência, mas sem deixar a parte clínica. Ô, Dani, então é isso. Muito, muito obrigada pela disponibilidade. Você é um exemplo para mim, você é um exemplo para muita gente. Parabéns pelo profissional que você é. E muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço. Eu achei muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo para a faculdade. Eu acho muito enriquecedor. E, assim,
solucionar dúvidas mesmo, né? Porque os acadêmicos têm muitas dúvidas com relação a como que vai ser, né, quando eu formar. Então, é uma iniciativa muito bacana, parabéns para vocês, tá? E estou à disposição, sempre que precisar. Tá Oi? joia, Dani. Tchauzinho. Beijo. Tchau, beijo.